Aqui no estúdio nós temos o senador Marcelo Castro para falar sobre este e outros assuntos. Senador Marcelo Castro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor também entende que há uma dificuldade do Piauí em manter aqui parte das instituições ou a força de instituições federais ou regionais atuando mais diretamente? Bom, o Júlio César tratou de um assunto que está nos preocupando muito, que é alguns boatos já reiterados da incorporação do Banco do Nordeste pelo BNDES. Isso daí, na nossa ótica, não interessa ao Nordeste. O Banco do Nordeste é um banco que foi criado ainda por Juscelino Kubitschek. É um banco que tem uma expertise muito grande, sobretudo em microcrédito, em apoio ao pequeno agricultor, né? Em apoio ao semiárido, administra o Fundo Constitucional, que foi criado na Constituinte em 1988, e nós vamos formar uma frente muito firme, né, para que o Banco do Nordeste continue prestando serviços que presta ao Piauí, que presta ao Brasil. Aliás, o Piauí tem se destacado ao longo do tempo como um Banco do Nordeste muito eficiente, emprestando mais de 80%, às vezes até 90%, de todo o crédito agrícola que circula no nosso estado. Então, é uma causa nordestina que nós vamos abraçar e que, em hipótese nenhuma, nós vamos ficar parados e aceitar que isso aconteça. Porque se você pegar os empréstimos do BNDES, os empréstimos do Banco do Brasil, vocês vão ver que a parte do Nordeste é muito diminuta, é muito acanhada. E o banco que é nosso, que tem tradição, que tem expertise, que tem experiência e tudo mais, que conhece a nossa realidade, nós não podemos deixar que isso prospere. Senador, agora, o senhor quando esteve na Câmara Federal, quando foi deputado estadual, viu duas reformas ficarem pelo caminho. Uma que o senhor conhece bem, a política, acabou sendo aprovada aí outra saída. Não foi o que foi idealizado pela comissão, que o senhor foi relator. E a outra reforma da Previdência, que também naufragou no governo Michel Temer, que agora volta à Câmara Federal e já vai chegar também ao Senado. No Congresso Nacional, o senhor vê ambiente favorável para aprovar a reforma da Previdência da forma como foi enviada pelo Executivo? Veja, Elivaldo, eu acho que várias tentativas de reforma da Previdência serviu para demonstrar à sociedade brasileira a necessidade da reforma. Então, hoje eu não tenho a menor dúvida, se você falar com qualquer pessoa, qualquer segmento, às vezes por um motivo ou por outro a pessoa pode ser contra, mas eu acho que ninguém de sã consciência discorda da necessidade imperiosa de uma reforma da Previdência. Sim. Por quê? Porque o rombo ficou tão grande que não adianta a pessoa dizer, eu não quero contribuir, eu ganho 10 mil, eu ganho 15 mil, eu ganho 20 mil. Por quê? Porque o seu futuro não está garantido. Como já aconteceu em alguns países do mundo, se nós não fizermos a reforma agora, poderá chegar um ponto que a pessoa ganha, mas não vai ter condições de receber. Então, acho que hoje há no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, na sociedade brasileira, uma consciência muito aguda de que a reforma da Previdência é necessária, é imperiosa, é improrrogável, sem a qual o país não vai deslanchar, não vai voltar a crescer, não vai passar a mensagem de que o país está fazendo aquilo que é necessário. Bom, quando eu digo isso, em tese, de uma maneira geral, não quer dizer que não haja pontos que se possa divergir, que se possa aprimorar, que se possa corrigir. O senhor olhou, no texto que foi enviado pelo governo, o senhor viu algo que possa ser um desses pontos de Por exemplo, benefício de prestação continuada. Atualmente, quem chega aos 65 anos de idade é pobre, não tem condições de sobreviver, ele passa a receber um salário mínimo do poder público. O que é que está proposto na nova mensagem da reforma da Previdência? É que a partir dos 60 anos e não dos 65, a pessoa já receberia R$400. E aí isso vai gradativamente, só receberia um salário mínimo aos 70 anos de idade. Ora, nós sabemos que
a vida média do brasileiro são 75 anos, sendo que as mulheres vivem 79 e os homens 72, em média. E as pessoas mais pobres, né, 70 anos, quer dizer, com certeza muitos já teriam morrido antes de chegar lá. Então isso é uma coisa que a gente tem que ver com cuidado, porque, como diz o ditado, o cão mora nos detalhes, né? O diabo mora nos detalhes. Então, de uma maneira geral, eu acho que a consciência nacional é favorável à reforma da Previdência. Vamos ver os detalhes, pontos específicos, que a gente possa aperfeiçoar, possa corrigir, para que se faça uma reforma que seja útil à sociedade e que não traga, não seja agravante para aqueles que ganham menos. Então, eu assisti uma entrevista do Rogério Marinho, que é o chefe da Previdência, foi nosso colega, deputado federal muito competente, muito estudioso, muito inteligente, muito dedicado àquilo que faz, e ele foi claro, essa reforma é neutra com relação aos que ganham menos. Por quê? As pessoas mais pobres já se aposentam a 65 anos de idade. Não mudou quase nada para ela. Os homens e as mulheres 61,5. Então já não atinge, vai atingir as classes mais favorecidas. Então está na hora de todos, principalmente aqueles que ganham mais, darem sua parcela de contribuição para nós termos uma previdência saudável e o Brasil poder retomar o desenvolvimento e a prosperidade. Por falar em reforma, o governo do Estado, o governador Wellington Dias, está aí às voltas com uma reforma encaminhada à Assembleia, que já agora chegou, mas ainda não deslanchou a sua tramitação. Eu lembro bem que o MDB, dirigido pelo senhor, há algum tempo também manifestou apoio total à reforma, mas lá encontra uma certa resistência já nessa fase inicial. Qual a expectativa do partido como um aliado de primeira hora dessa gestão atual do governador Wellington Dias? Erivaldo, eu não tenho dúvida de que a reforma que o governador Wellington Dias encaminhou aqui, como a reforma que o Bolsonaro encaminhou lá em Brasília, são necessárias. Qual é o governante que quer fazer uma reforma, cortar, diminuir despesas, enxugar a máquina? Ele só faz isso quando é necessário. Então, o que é que precisa? É o espírito público. Não é porque eu não votei no Bolsonaro que eu vou deixar de aprovar uma coisa que seja importante para o país. Então, aqui no Piauí vai ser a mesma coisa. A reforma vai ser aprovada do jeito que veio? Provavelmente não. Nem aqui, nem lá em Brasília. É claro que os deputados estão, como nós estamos lá no Senado Federal, para aprimorar, para aperfeiçoar, mas o espírito de conter gastos, de reduzir despesas, da dificuldade que nós estamos atravessando aqui no Piauí e no Brasil, o espírito é o mesmo. Então, é claro que alguém vai mudar aqui ou vai mudar acolá, mas, no geral, eu não tenho a menor dúvida de que a reforma aqui será aprovada para poder fazer essa contenção de gastos, para nós termos um equilíbrio das contas públicas, não é, saudável, como também vai acontecer a mesma coisa em Brasília. E quanto à relatoria do projeto de lei da redução da maioridade penal, senador, o senhor deve ter essa missão no Congresso? Bom, eu fui designado, eu sou o relator da PEC da redução da maioridade penal. Esse é um tema que vem se arrastando no Congresso Nacional já há muito tempo. Essa PEC foi apresentada em 1993 e vem trazendo um intenso debate. Então, às vezes, posições muito radicais de um lado, muito radicais de outro lado. De forma tal que foi formando uma consciência crítica e em 2015 nós aprovamos essa PEC na Câmara dos Deputados por 320 votos a favor e 152 contra. Como esta PEC ela reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, mas não para qualquer crime, para uns crimes específicos, que é no caso de crime hediondo, de homicídio doloso e de lesão corporal seguida de morte. Então, se um adolescente de 16 a 18 anos de idade cometer um desses crimes, ele vai responder penalmente, quer dizer, ele é plenamente responsável. O
Os outros crimes não ficam como estão hoje. Então, essa PEC foi para o Senado em 2015 e nós já estamos em 2019 e não andou no Senado. Eu agora fui nomeado relator dessa PEC. O que é que eu vou? Vou ouvir a sociedade, fazer audiências públicas e o mais rapidamente possível, sem ferir regimento, sem atropelar o regimento, nós vamos votar isso daí. Se nós votarmos idêntico ao que foi votado na Câmara, isso imediatamente vai promulgado e já entra em vigência. Se houver modificações, naturalmente vai ter que voltar para a Câmara. Eu queria agradecê-lo, senador Marcelo Castro. Eu queria só saber, Jorge, se ele vai ser reconduzido na presidência do MDB, começou agora em março, né? Bom, vai depender dos meus pais. Mas né? o senhor pretende, o seu nome está à disposição? Meu nome está à disposição. Ah, pronto, então vai ser. Vamos ver, né? Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. É uma oportunidade que a gente tem de prestar conta à sociedade do trabalho que nós estamos fazendo em Brasília.